Mateus 14, quero convidar você a abrir. Não é a primeira experiência que Pedro teve, mas são, dentre todas as experiências que Pedro teve com Jesus, 3 dessas experiências o Senhor colocou no meu coração. Mateus 14, a partir do versículo 22. Amém. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Aí depois a gente lê os outros. Aqui, Jesus ele tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães. Os discípulos eles tinham acabado de viver isso, de vivenciar isso com Jesus. Eles participaram junto com Jesus a multiplicação dos pães. Eles estavam lá, eles sabiam que tinha pouco pão e pouco peixe, que não era suficiente, e viram o milagre que Jesus fez. Aí, depois disso, Jesus, enquanto despedia da multidão, pediu para que eles entrassem no barco e fossem até o outro lado. E nisso Jesus foi orar. E lá de onde Jesus estava, ele viu o que estava acontecendo. Né? Jesus ele sabia, ele estava vendo o que estava acontecendo com os discípulos no barco. Se você vê aqui nesse capítulo, ele está escrito também lá em João e também em Marcos, também fala dessa história. E Jesus sai, né, viu de longe o que estava acontecendo com os discípulos, e ele sai andando sobre as águas, simplesmente assim. Vai andando sobre as águas, vai até o barco, antes dele chegar até o barco, né, e os discípulos veem ele de longe e ficam com medo. E falam: nossa, é um fantasma. Eles começam a ficar apavorados. E, imediatamente, Jesus grita, Jesus fala com eles, responde, fala: não tenham medo, né? Sou eu. E o Pedro, que o assunto de hoje é o Pedro, ousado, fala: Senhor, Jesus, se és tu, deixa que eu vá ao teu encontro. Então, Jesus ele diz: vem. Né? E o Pedro ousou sair daquele barco com aquela tempestade e foi andando até Jesus. Só que ele começou a afundar, gritou: Jesus, vem e puxa ele. E fala com ele. E os dois, eu li os 3, né? As 3 histórias. E, pelo que eu entendi, os dois, depois que Jesus ele puxa o Pedro, eles vão andando até o barco e entram no barco. E eu estava meditando nisso, e eu falei: nossa, ele continua, ele anda, ele começa a afundar, depois Jesus puxa ele, e ele volta para o barco, porque aqui fala que os dois voltaram andando para o barco e entraram no barco.
né? Daí acalmou a tempestade e eles adoraram ao Senhor. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu estava assistindo a peça e toda semana e sempre que a gente fica um pouco tenso, né? Fala, Senhor, o que o Senhor quer que a gente fale? O que o Senhor quer que eu fale? E eu percebi assim que a dança, a música, o teatro, né, que nós assistimos ontem e semana passada, Deus não estava ministrando para aqueles que não conheciam Jesus. Deus estava ministrando para aqueles que já conheceram Jesus, que caminhou com Jesus, que estava caminhando com Jesus, mas e que tropeçou e clamou socorro pelo Senhor, e o Senhor trouxe de volta. E eu estava meditando nisso e eu pensei quantas vezes, né, eu andei com o Senhor e no meio do caminho eu caí. Quantas vezes eu me afundei, quantas vezes no meio do caminho eu errei feio e cometi pecados e me afundei. E o Senhor, Ele pegou pela minha mão de novo, né, e me colocou de pé de novo e me ensinou a andar de novo sobre as águas e caminhar no propósito dele para nós, né? Eu penso que isso acontece com todo mundo. Na caminhada com o Senhor, nós vamos cair. Mas nós não podemos esquecer que Jesus, ele está pronto para nos levantar e para colocar de volta firme, com os pés firmes nele. O Senhor, ele nunca desiste de ninguém. Ele nos levanta de novo e ele coloca de novo e faz com que você entre no barco. O entrar no barco é você se alinhar ao propósito de Deus de novo, sabe? Mesmo que a gente venha tomar decisões erradas no decorrer da caminhada, ou a gente vai para uma outra direção que não era para a gente ir, mesmo assim, o Senhor, ele vem e ele faz um outro plano e coloca de novo. O propósito do Senhor para a nossa vida, para mim e para você, é que sempre nos colocar de novo no lugar. Eu pensei também em Adão e Eva. Adão e Eva, eles erraram feio. Estava tudo ok, estava caminhando, erraram feio. Mas eu não vi Deus abandonando eles. Eu não vi o Senhor abandonando Adão e Eva. Muito pelo contrário. O Senhor, ele os levantou e o Senhor traçou um novo plano para que eles pudessem entrar no barco, na terra prometida, no reino do céu. O Senhor fez esse caminho para nós, que é o que a gente desfruta hoje, né? Então, e isso também me ensina a termos um olhar diferente, não só para nós, porque é muito fácil a gente olhar para nós e ver que, né, nos pegar errando ou caindo ou duvidando, não conseguindo ter fé, e pedir socorro para Deus, Senhor, vem, nos socorre e nos coloca de pé de novo, é muito fácil a gente pedir misericórdia, pedir a graça de Deus, mas esquece que o outro irmão também é igual a você, que o teu irmão, o teu próximo, ele também pode cair e ele também precisa da graça do Senhor, ele também precisa da misericórdia do Senhor. Então, essa palavra ela ensina não só a como nós olhamos para nós, mas nos ensina a olhar para o nosso irmão, a termos esse olhar. Quando a gente vê um irmão caindo, não ficar dizendo, olha, fulano de tal fez isso, fulano fez aquilo, mas que a gente possa ter uma atitude assim de clamar ao Senhor e orar pelo irmão. Senhor, ele tropeçou, eu estou vendo que o meu irmão está caindo, eu estou vendo que o meu irmão está fazendo isso, isso e isso, que a gente não venha julgar, mas que a gente venha colocar esse irmão em oração. Porque quando a palavra de Deus fala que quando nós conhecemos o Senhor, o amor dele entra dentro de nós e nós começamos a amar aquilo que ele ama. E a palavra diz que o Senhor, ele ama que nós tenhamos amor uns pelos outros. Amém? E a outra segunda experiência de Pedro que me chamou muita atenção está lá em João 13.
João 13, versículo 1, diz assim: Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que este estava cingindo. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Jesus disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Amém? Então, aqui de novo, o Pedro teve essa experiência com Jesus. E Pedro não estava entendendo nada, né? E Jesus falou isso, falou assim: o que eu faço agora vocês não entendem. Mas Jesus estava ensinando os discípulos aqui, né? Jesus teve aquela parte que ele lavou os pés dos seus discípulos, né? E o Pedro veio e questionou Jesus, perguntou a Jesus, né? Ele falou assim: o Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus falou: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então ele falou: então lava tudo, né? Lava tudo, lava as mãos, lava os pés, lava a cabeça, né? E aqui Jesus está ensinando eles de novo. Eles, vira e mexe, eles endureciam o coração. Às vezes a gente participa de um milagre, a gente vê um milagre de Deus diante de nós e a gente esquece. E endurece o coração com muita facilidade. E aqui eu aprendo que Jesus ele estava ensinando a gente, ele estava dando um exemplo aqui de sermos humildes, de servir uns aos outros. E essa é a mensagem que ele queria que os discípulos entendessem, né? Que o mestre não é maior que o seu senhor, o mestre não é maior com o que serve, né? Entenderam, né? Espera aí, deixa eu ler aqui. Vocês compreendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Né? Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão as que praticarem. Amém? Então, ele estava dando um exemplo aqui de humildade, de serviço. E isso me fez pensar sobre como nós temos servido uns aos outros e como nós temos servido ao Senhor. E isso tem me levado a meditar. Se eu estou servindo ao Senhor com alegria, se eu tenho feito as coisas que o Senhor me pede para fazer com um coração alegre. Porque, às vezes, a gente faz as coisas para o Senhor ou para outras pessoas, mas sem alegria. E isso é uma coisa que entristece o coração de Deus. Entristece você... mesmo quando nós temos essa experiência, a gente sabe o quanto nos entristece. Quando você vê alguém fazendo algo para você e você está vendo que não é para alegria. Eu já tive muitas experiências com isso. Já tive muitos de ver alguém fazendo uma coisa sem alegria.
E quando eu estava lendo essa experiência que o Pedro teve com Jesus, eu estava lembrando e eu estava perguntando para Deus, né, Senhor, o que eu faço é com alegria? Eu estava pedindo para que o Senhor mostrasse o meu coração. Será que eu estou fazendo com alegria? Será que eu estou servindo? Né? Jesus estava ensinando que ele é simples e humilde. Né? Até quando diz aquele outro versículo que fala que sobre os fardos pesados, né, que o Senhor pede para trocar, ele fala, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, né, que eu os aliviarei, te darei descanso, né, te darei o meu fardo que é leve e suave, e aprendei de mim que sou humilde de espírito. Né? O Senhor nos convida a aprender com Ele. Amém? Aí a outra experiência de Pedro, que foi a que mais marcou o meu coração, o que mais tem falado ao meu coração, está lá em Mateus 26. Mateus 26, versículo 31. Então, Jesus disse aos discípulos, essa noite seria uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade, lhes digo que esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Esse foi o que eu mais meditei também. Me marcou muito, eu meditei muito nessa palavra essa semana. E aqui Pedro está aqui com Jesus outra vez. Jesus está falando com Pedro de novo. E o Pedro ele fala algo que eu sei que ele falou com toda a sinceridade do teu coração, toda a sinceridade do coração dele. Né? Jesus, quando fala com ele, ele fala assim, se for necessário eu morrer com o Senhor, eu vou morrer. E eu sei que ele falou isso de toda a sinceridade do coração dele. Falou, Jesus, se o Senhor morrer, eu vou morrer junto. E Jesus conhecia o coração dele e falou, não, você vai me negar 3 vezes. E quando realmente aconteceu isso com Pedro, quando realmente o Pedro teve essa confirmação, quando ele se viu naquilo, quando ele... Eu fico imaginando assim, quando ele estava ali, que ele negou Jesus, ele lembrou. Né? E eu fico imaginando quanta tristeza ele sentiu na hora de ter feito isso. Quanta tristeza de saber que poxa, eu tinha certeza que eu ia morrer com ele. E eu caí. E eu pequei. Eu tinha certeza que eu não ia errar. Né? Eu já falei isso para mim mesma. Eu me identifiquei muito com essa parte, com essa cena, com essa história, com essa terceira experiência do Pedro. Eu me identifiquei muito, porque quantas vezes eu falei, Senhor, eu nunca vou fazer isso. Senhor, eu jamais vou fazer isso. Eu nunca vou fazer aquilo, nunca vou falar aquilo. E quantas vezes eu me peguei fazendo ou falando, e eu me entristeci muitas vezes, chorei, e eu falava, Deus, eu jurava que eu não ia fazer isso. Eu tinha certeza que eu não ia errar nisso. Mas eu errei. Sabe? A gente está cansado de saber que o diabo ele gosta de nos acusar. Ele gosta de cutucar na nossa fraqueza. Ele gosta de colocar as nossas fraquezas diante de nós. E a gente sabe que ele veio para destruir, ele veio para matar, ele veio para roubar. E muitas das vezes a gente fica preso nas mentiras que ele conta.
Eu já vi muitas pessoas demorando muito tempo para se levantar, porque ficou preso nas mentiras que ele conta. Ah, eu não vou voltar mais porque eu não sou digno do Senhor. Eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais fazer isso, eu quero mais fazer aquilo. Eu já vi muitas histórias de gente que não quis se levantar, não quis buscar de novo porque não se achou digno e achava que eu estava dentro da igreja, eu errei e eu vou sair, não quero mais. Mas o Senhor, ele sempre vai estender as mãos para nos levantar. O Senhor, ele sempre vai estar pronto para nos colocar de pé. Ele sempre vai nos tirar da lama quantas vezes for necessário. Se existe alguém que nunca vai desistir de nós, é o Senhor. Se existe alguém que ama a nossa alma, que nos ama com profundidade, é o Senhor. E Ele jamais vai desistir de ninguém. Ele jamais vai desistir de mim. Eu posso viver até 100 anos, eu posso tropeçar quantas vezes eu for, mas Ele não vai desistir de mim e de você. Ele vai estender as mãos de novo e vai fazer você andar sobre as águas de novo. Se faz tempo que você não experimenta a presença de Deus, Ele quer segurar você pelas mãos e Ele quer te levantar de novo e te levar para a presença dEle de novo. Se você vivenciou milagres do Senhor e já endureceu o coração, já se esqueceu, Ele quer que você se lembre, Ele quer que você experimente de novo. Ele quer colocar, se você tomou uma decisão errada e foi para um outro caminho e de repente você olha e fala, eu não posso mais voltar. Realmente, tem decisões e caminhos que nós tomamos que não tem como voltar para trás. Mesmo assim, não podendo mais voltar, Adão e Eva não pôde voltar. Mesmo assim, o Senhor vai traçar outro plano para te levantar de novo. Amém? O Senhor vai sempre nos levantar quantas vezes for necessário. A palavra que eu deixo para você hoje é que você não desista. Se você tropeçar, se você se ver, olhar para dentro de você, que você não desista, que você possa de novo pedir a ajuda do Senhor, de novo. Que você possa se levantar de novo e dizer, eu jamais vou desistir do Senhor. Eu jamais, que você jamais entre no teu coração o desejo de eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais servir o Senhor. Se alguém aqui tem esse pensamento, que a partir de hoje não pense mais nisso, que a partir de hoje que você possa rejeitar esse pensamento, esse desejo que você deixou entrar dentro de você e dizer, eu não quero mais, não quero saber de ministério. Engraçado, né? Quando a gente não está bem, a primeira coisa que a gente quer fazer é vazar do ministério. É a primeira coisa. Eu falo por mim, se você não pensa, eu penso. Eu falo por mim mesma. E o Senhor tem me ensinado a voltar. Amém? O Senhor quer colocar uma nova canção nos nossos lábios. O que é essa nova canção? Né? A palavra de Deus fala que Ele tira a gente da lama, Ele nos lava, Ele coloca nossos pés na rocha, Ele nos firma os nossos pés na rocha e Ele coloca uma nova canção no nosso lábio. Um motivo para você se alegrar. Amém? O Senhor quer colocar uma nova canção na sua boca. Amém? E eu quero convidar você a estar meditando com o Senhor agora, em tudo que foi falado, em tudo que está dentro do teu coração, que você possa, nessa noite, colocar diante do Senhor. Que você possa estar falando com o Senhor. E não sei se o ministério vai tocar uma canção para a gente orar, para que você faça uma entrega. Enquanto Pedro ministra uma canção, que você faça essa entrega e que você possa pedir ajuda do Senhor.
presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, pois eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração a Ti. Pai, venha nos ajudar a buscar o Senhor em todo momento, a orar sem cessar, a não desistir de caminhar com o Senhor, a não desistir de nada que o Senhor colocar nas nossas mãos. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, nos livra de todo o mal. Não nos deixa, Senhor, acreditar nas mentiras do diabo, dizendo que nós não somos dignos, que nós não merecemos ser resgatados pelo Senhor. Venha nos fortalecer, venha tirar do nosso coração todo conformismo, toda ira, toda raiva. Venha tirar do nosso coração todo o endurecimento. Desendureça os nossos corações. Que o nosso coração seja, Pai, amolecido pelo Senhor, para que a Tua palavra ela venha entrar dentro de nós e trazer libertação. Que o Senhor venha nos libertar de nós mesmos, que o Senhor venha libertar dos hábitos que não Te agradam. Que toda vez que nós caímos, que nós possamos olhar para Ti e saber que o Senhor tem um novo plano para nós. Que o Senhor tem um plano de resgate, que o Senhor tem um plano de nos colocar de pé, que o Senhor tem um plano para que nós possamos chegar até o Senhor outra vez. Pai, eu entrego a Ti a minha vida, eu entrego a Ti, Senhor, esse tempo, Pai. Que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue ministrando os nossos corações, em nome de Jesus. O Senhor sabe tudo o que temos dentro de nós. Nós não nos conhecemos, mas o Senhor nos conhece perfeitamente. Eu sei que Pedro, ele teve uma experiência muito boa com o Senhor depois. E ele viveu tudo aquilo que o Senhor tinha para ele, mesmo caindo, mesmo tropeçando, mesmo duvidando, mesmo que a fé dele oscilou várias vezes. Mesmo assim, ele continuou. E ele viveu aquilo que o Senhor tinha para ele. Que nós possamos viver tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Passo para a pastora. Obrigada, Adriana, pela palavra. É muito bom sermos relembrados que Jesus sempre nos dá uma segunda chance. E Ele vem buscar a gente. E Ele vai atrás da gente. E por mais que nós falhemos e achemos, às vezes, que Ele nunca mais vai querer olhar para a cara da gente, às vezes eu acho isso.
causa da decepção que às vezes a gente causa ao coração de Jesus, não dá a impressão que a gente fala assim, acho que agora Jesus não vai olhar na minha cara. Penso que Pedro pensou isso, agora Jesus não vai querer mais olhar na minha cara. E aí ele ressurge na ressurreição, ele fala, olha, fala Pedro, me encontrar lá. Ele tem esse cuidado com a gente, né? De dizer, olha, eu quero continuar investindo na sua vida, independente daquilo que você fez. Obrigada, Adriana, por nos lembrar disso. Nós agradecemos ao Senhor por essa bênção de saber isso. Amém? Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Vamos consagrar os elementos da ceia. Toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Obediência à instituição de Seu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o nosso coração, pelos inumeráveis benefícios que elas nos agraciam. Humildemente, Senhor, nós Te suplicamos, ó Pai misericordioso, que nos ouça com Seu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagres agora os dons de pão e cálice, para que, Senhor, recebendo-os, nós estejamos recebendo, segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém e amém. Consagramos a Ti mesmo, Senhor, os elementos da ceia do Senhor. Essa mesa não pertence a mim nem à Igreja Metodista, ela pertence ao Senhor Jesus e Ele está aqui, nos dando sempre a segunda chance de fazer parte dos Seus discípulos, de se achegar, de dizer, olha, estou aqui, sou parte do corpo de Cristo e continuarei sendo parte do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Podemos dizer amém a isso? Amém? Obrigada, Jesus, muito obrigada. Obrigada pelo privilégio, obrigada pela oportunidade de estarmos na Sua casa, que tão caro e tão raro isso para nós agora, e que bom podermos estar aqui reunidos com os nossos irmãos. Obrigada, Senhor, porque podemos nos reunir ao redor da mesa e dizer que somos filhos, que somos discípulos, que queremos estar junto contigo. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, o Senhor sempre nos chama a ter uma segunda chance. Eu quero, Senhor, lembrar do que a Adriana nos disse, que é tão marcante, que, Senhor, quando Pedro cai lá no mar e ele afunda, o Senhor pega e volta com ele para um barco caminhando em cima do mar. O Senhor nos levanta para que a gente não desista nunca e a gente se lembre dessas partes importantes da nossa vida. Nos lembra mesmo, Senhor, nos ajuda, nos fortaleça nesse tempo que estamos passando. Senhor, levanta-nos na Tua força, no Seu poder, na Sua graça, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e disse, este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Você pode se assentar. Eu vou pedir para a Paula e o Ronaldo virem ministrar a ceia. Pedir para o Zé e para a Marli. Posso tirar a Marli daí? Pode? Então tá bom. A gente consagrou esses pães e aqueles também
cuidando, claro, da higiene. Em tempos de pandemia, você vai pegar o seu copinho que já está com pão que foi cortado de maneira bem higiênica. Ok? Amém? Você pode sair do seu lugar, vir pegar o pão e o cálice e voltar ao seu lugar. Saia do seu lugar agora, vem, pega o pão e o cálice e volte, nós vamos tomar todos juntos. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Pai. Lendo Jeremias, tenho meditado bastante em Jeremias. Deus fala sempre para o povo que, mesmo em exílio, eles precisam continuar fazendo o que precisa ser feito na obra do Senhor, na sua própria vida. E às vezes a nossa tendência é parar ou desistir, como a Adriana nos disse, ou por causa de pecado, ou por causa de decepção, ou por causa das circunstâncias. E é difícil enfrentar o novo, né? E as coisas são muitas novidades. Mas a gente precisa permanecer fiel e continuar em qualquer tempo, cumprindo a vontade de Deus. E hoje nós estamos aqui com todas as ordens e decretos sendo cumpridas, mas continuando aquilo que Deus nos mandou fazer. Continuando a missão que o Senhor nos deu a fazer. Continuando a ouvir a palavra do Senhor e a congregando, apesar das distâncias, apesar das dificuldades. Às vezes a gente dá um tchau distante, às vezes a gente chega um pouquinho mais perto, mas continuamos. E essa palavra tem ficado muito no meu coração.
de não importa o que está acontecendo, eu preciso continuar, você precisa continuar. Nós precisamos continuar ensinando os nossos filhos no caminho do Senhor, nós precisamos congregar de alguma maneira, nós precisamos testemunhar e ouvir testemunhos, e nós precisamos pregar a palavra e ouvir a palavra, nós precisamos louvar. Precisamos sim. Que bom que podemos fazer isso. De alguma maneira, eu quero louvar a Deus nesse momento, porque esse tempo todo passou e a gente não parou. E eu quero agradecer a Deus por isso. Amém? Obrigada pela presença de cada irmão que tem, de alguma maneira, ajudado esse processo. Muitos ministérios aí que se levantaram e têm trabalhado ativamente. Coma o pão, beba o cálice, agradeça ao Senhor pela comunhão. Santa Ceia é comunhão. Comunhão com o Senhor, comunhão com os nossos irmãos. As crianças todas subiram e tomaram a ceia? Sim? Ok. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, porque temos vida e saúde. Intercedemos agora pelos nossos irmãos que estão enfermos e precisando das nossas orações. Intercedemos, ó Pai, por aqueles que estão agora em suas casas, querendo estar aqui, ainda não podem. Queremos, ó Pai, te pedir, Senhor, pelos enlutados. Queremos te pedir, Senhor, por todos aqueles que estão no hospital, carecendo, Senhor, das nossas intercessões. Em nome de Jesus, entra em cada hospital, Senhor, e vai tocando as vidas que ali estão. Ó Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo as nossas autoridades, dando direção e sabedoria, para que muito em breve nós possamos festejar juntos, em comunhão com todos os nossos irmãos, porque todos teremos tomado essa vacina. Obrigada, Pai, obrigada porque o Senhor proveu esta vacina e que ela chegue em tempo correto e que o Senhor esteja abençoando. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa, Senhor, as vidas, abençoa as famílias. Neste mês da família, Senhor, que o Senhor congregue as famílias, que o Senhor converta o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, que o Senhor tome os esposos, as esposas nas suas mãos, trazendo-os para perto um do outro e para perto de Ti. Em nome de Jesus, nós entregamos as famílias da Tua igreja nas Tuas mãos. Fala conosco, continua nos unindo, Senhor, no Teu amor, Pai. Que o Teu Santo Espírito cele os nossos relacionamentos, quer seja, Senhor, com pais, com mães, com filhos, com esposa, Senhor, netos. Vai selando os relacionamentos com Teu Santo Espírito e com Teu Santo amor. Louvado seja o Teu nome. Que a graça e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém e amém. Você que está com a sua família aí, com alguém da família, dá um abraço gostoso. Que esse seja o abraço de Jesus em nossas vidas. Os que não estão com a família, cumprimente aí mesmo na distância. Quer ficar por dentro de toda a nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.